sabemos que o Senhor é especialista em utilizar toda dor e sofrimento na vida em prol de glorificarmos o teu nome, de exaltarmos ao Senhor. O Senhor é especialista de fazer com que todas as coisas contribuam para o teu próprio nome. Então, Senhor, nós nos entregamos a Ti e te pedimos que o Senhor faça esta obra gloriosa em nós e através de nós, para glorificar o teu nome. Oramos a Deus, pedindo pelo ministério infantil, pedindo a Deus pelo berçário, que o Senhor abençoe, que nós possamos, ó Deus, agora ouvir a palavra do Senhor e que o Senhor fale ao nosso coração e transforme as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe, queridos, podem sentar. Eu vou dar a palavra para o Davi. Cadê o Davi? Boa tarde, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmãos. O Ministério de Mídia, para a gente conseguir alguns recursos e conseguir estar dando melhor para vocês, a gente está reparando computadores. Então, se você tem um notebook antigo, um computador antigo na sua casa, que não tem mais jeito, pode estar procurando ou a mim ou o Guilherme aqui, que está na câmera, para que a gente possa estar ajudando vocês. A gente não está usando esse dinheiro, esses recursos, para conseguir equipamento, para arrecadar para o Ministério. Então, se vocês tiverem alguma coisa, quiserem falar com a gente depois do culto, a gente vai estar aqui para ajudar vocês, tá bom? Muito bem. Aviso da parte dos ministérios da semana, tem algum? Não? Tranquilo? E sexta-feira, vigília de oração aqui na igreja. Amém. Então, Pedrinho. Tá certo? Então será na casa do Pedro e da Menegilda, que fica ali no Recanto das Águas. É isso, né? Hã? Não ouvi nada. Tá certo? Então tá beleza. Então é isso mesmo. Então se a patroa disse, tá dito. Então será na casa da irmã Menegilda com o Pedrinho, na sexta-feira, 8h30. 8h30 da noite, vai até umas 10h30, 11 horas, por aí? 10 horas. Paulinho, pode vir. Mais algum ministério, enquanto Paulinho está vindo aqui? Nós temos os casais. Está confirmado, Ângela? Sábado lá na sua casa? Então, um encontro de casais na casa da Ângela, né? Neste sábado, para aqueles que estão no grupo que tem se habituou a se reunir na casa da Ângela. Nós dividimos em 2 grupos, né? Então tem um grupo que se reúne lá neste próximo sábado. Boa noite, igreja, graça e paz. Só passando então para avisar, sábado que vem nós temos encontro de jovens mais uma vez, então deixa aí marcado aí na agenda de vocês, tragam um filho de vocês, incentivem. Então sábado que vem, 7h30, aqui na igreja teremos mais um encontro de jovens, né, do Gueto de Cristo. E, ao final do culto, eu gostaria de reunir os jovens ali no MIBA, tudo bem? Ali no MIBA, né? Eu acho que ninguém vai usar no final, né? Então, ali no MIBA, no final do culto, para a gente poder fazer uma reunião rapidinho, tá bom? Então, ao final do culto, os jovens ali no MIBA, por favor. Obrigado. Muito bem, Giovana. Nós vamos fazer um grupo de WhatsApp de estudo da Bíblia. Então, se você quiser estudar com a gente a Bíblia, você dê um nome para mim, e ali a gente vai todos os dias estudarmos juntos, a gente coloca o capítulo do dia, ou a passagem do dia, a gente estuda junto, cada um coloca o que entendeu, para que a gente possa ter um crescimento. Então, se você tem intenção de participar desse grupo de estudo bíblico, é diário, são passagens da Bíblia, fale comigo que a gente vai montar o grupo, tá bom? E por falar em grupo, amanhã os líderes têm um encontro comigo online, né? Vamos estudar o autoconfrontação. Aqueles que não puderem, por algum motivo, estar conosco online amanhã à noite, devem me informar, porque é bem provável que nós faremos um grupo às quartas-feiras, durante o horário do culto, para aqueles que não puderem estar na segunda online, ok? Ok, líderes, mais algum aviso? Sobre a construção. Hoje retomamos a obra lá, né? O pessoal esteve trabalhando lá
hoje, e durante essa semana teremos lá pelo menos 2 pessoas trabalhando lá para terminar a parte da cobertura das salas. Também os irmãos que forem lá agora recentemente já vão perceber que está terminando, né, uma parte ali de, como é que chama aquilo? Calçadinho, uma calçadinha ali na frente, né? Não na parte virada para o balão, mas para a rua do lado ali. Então está fazendo todo o acabamento ali da frente, fechando tudo. E ao longo da semana, nós vamos publicar fotos ali à medida que a obra vai avançando. Mas a intenção agora é que em breve, mais ou menos 1 mês e meio, 2 no máximo, eu quero estar conversando com os irmãos sobre como vamos proceder a nossa mudança. Estamos de mudança, lembram disso. Então, esteja em oração. Ainda há muitos detalhes a acertar na obra e também haverão muitos detalhes a acertar aqui. É óbvio que não vai caber tudo que temos. Então, não vai demorar muito e nós vamos começar a nos organizar sobre o que vamos fazer com o excedente. Há muitas coisas aqui que provavelmente nós não teremos condições de levar e vamos ter que tomar uma decisão. Se vamos vender, se vamos doar, se vamos colocar na casa de alguém por enquanto, enfim. Isso tudo nós vamos ter que tomar decisões. São muitas coisas que nós acumulamos aqui ao longo desses anos todos e não vai caber lá com certeza. Muito bem, meus irmãos, vamos então meditar nas Escrituras. Eu quero pedir a você, em primeiro lugar, que feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Nós vamos orar ao nosso Deus e após essa oração nós vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Ó Deus amado e poderoso, nós pedimos agora em favor da palavra do Senhor. Como nós somos dependentes dela, Senhor. Sem ela nós não crescemos. Ela é o alimento das nossas almas. Tua palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Não há vida cristã sem a palavra de Deus. Então nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor use agora da passagem que vamos refletir e meditar, usa ela com poder através do teu Espírito. E apesar da minha vida, apesar de mim como falho, pecador e limitado homem, que o Senhor esteja usando do teu Espírito para falar ao coração do teu povo. Abre o nosso entendimento, como também o nosso coração, e nos ensina, Deus, não só a entender, mas a aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Há quanto carecemos da prática das Escrituras diariamente. Incentiva-nos, ó Deus, a oração, incentiva-nos a dependência, incentiva-nos a renúncia e a obediência ao Senhor. Nós oramos te pedindo isso em favor desta palavra, desta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 12 a 19. 1 Pedro, capítulo 4, versos de 12 a 19. Amém? Nosso tema esta noite é Aprenda a Sofrer. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 19. Como você já ouviu ao longo de toda a epístola de Pedro até aqui, o tema central desta carta é sofrimento. É óbvio que o sofrimento que estes irmãos estavam passando naquela época, 2000 anos atrás, é bem diferente do sofrimento que nós enfrentamos hoje. Havia muitas coisas diferentes na cultura e principalmente na situação da igreja daquela época em relação à igreja de hoje. Os cristãos daquela época sofriam uma ameaça física, real, perseguição, afronta, desprezo. Havia uma iniciativa dos imperadores romanos em destruir o cristianismo logo no início. E não só dos imperadores romanos, mas também de boa parte dos judeus, que viam o cristianismo como uma seita judaica cristã, e que devia ser combatida, como Paulo fez, por exemplo, em Atos. Depois veio a se converter. Então esta igreja, ela está num local onde há uma intensa perseguição religiosa. Os cristãos provavelmente haviam abandonado suas casas fugindo da prisão e da ameaça de prisão.
e recebem esta carta como uma exortação, para que eles, apesar de estarem sofrendo muito por causa do nome de Jesus Cristo, se mantivessem firmes e aprendessem a glorificar a Deus em meio àquela situação adversa. Se pudéssemos resumir esta carta, ela teria que ser mais ou menos nesse ponto. Deus quer que aprendamos a sofrer de forma a glorificar o nome de Cristo em qualquer circunstância. Amém? E no capítulo 4, a partir do verso 12, ele dá pelo menos algumas diretrizes claras, algumas ordens expressas a uma igreja sobre o que Deus espera que essa igreja faça em meio ao sofrimento. Vamos ler? Diz as Escrituras Sagradas: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quanto a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Agora, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém? Sofrimento não deveria ser para nós surpresa. Perseguição religiosa não deveria ser para nós surpresa. Caçoarem de nós por sermos cristãos não deveria ser para nós surpresa. Pelo contrário, Pedro diz, não se surpreendam com isso. É natural, se espera que isso aconteça com cristãos. Devemos não só esperar por ele, mas ele diz, vocês devem se regozijar nele. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, por exemplo, onde ele diz o seguinte, 2 Timóteo 3, 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você quer agradar a Jesus? Você quer que Ele seja o Senhor da sua vida? Espere sofrimento por causa disso. Espere perseguição por causa disso. Espere o ódio das pessoas que não entendem e não compreendem e não vivem o Evangelho. 1 João capítulo 3, versículo 13. 1 João 3,13. Ele diz o seguinte, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Não fica surpreso não. É de se esperar que o mundo odeie vocês cristãos. Porque vocês não são deste mundo. Vocês não pertencem a este mundo. Eles não entendem a sua forma de pensar renovada. Eles não entendem os seus desejos de agradar a Cristo. Atos capítulo 14, no versículo 22, lá na segunda parte do versículo, ele vai nos dizer o seguinte, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Olha a palavra, é necessário. Em João capítulo 16, versículo 33, você conhece essa passagem, ele diz,
para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tendem bom ânimo, ou contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então sim, você quer servir a Cristo? Então você será perseguido. Você quer honrar a Jesus na sua vida? Você será perseguido. Você será alvo não só do inimigo, mas daqueles que não compreendem o Evangelho. Quantos aqui, por serem crentes, já tiveram uma situação onde tentaram te envergonhar, te discriminar ou te prejudicar, não porque você é diferente, mas porque você é crente? Levanta a mão. Pelo fato de você ser crente. Descobriram que você é crente, dali para frente mudou o comportamento, mudou a atitude, as pessoas começaram a caçoar, fazer piadas, falar de uma forma diferente contigo, e você sentiu que isso era por causa do nome cristão. Várias pessoas se manifestaram. Várias pessoas. Por que Deus permite que nós enfrentemos esse tipo de coisa? Porque Ele diz que nós não deveríamos nos surpreender. Por que devemos enfrentar este tipo de sofrimento? E como isso deveria ser uma coisa boa? Ele diz no versículo 12, surge entre vocês um fogo para prová-los. Há uma metáfora aqui que Pedro empresta, de algo que ele provavelmente cansou de ver. Talvez hoje é muito difícil de encontrar isso, porque vivemos num mundo tecnológico, e as empresas são totalmente automatizadas, mas lá atrás era tudo manual. As pessoas, elas tinham que fazer uma faca manualmente. Tinham que fazer uma espada manualmente. Elas manipulavam as coisas manualmente. Então, para se forjar ouro, ou para se manipular uma pedra preciosa, ou para se conseguir um anel precioso, você precisava purificar aquele ouro, purificar aquele metal precioso. E você sabe como eles faziam isso? Fornalha. Eles colocavam material precioso numa espécie de reservatório, ou alguma, não sei o nome para isso, o João Batista faltou, a gente podia ter perguntado para ele, né, como é que se chamava isso, e colocava na fornalha, aquilo era aquecido em altas temperaturas. Depois, a própria temperatura expunha as impurezas do metal, e aquilo era removido. Depois aquele metal era resfriado, ele era purificado à medida que ele era temperado com a temperatura altíssima da fornalha. No Salmo 66, versículo 10, ele usa essa metáfora também. Ele diz, pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Como é que se refina algo como prata? É dessa forma. Você coloca na fornalha, você aquece a altas temperaturas e automaticamente as impurezas vão ser retiradas. Vão se separar do metal precioso. Então Pedro está usando essa metáfora na sua mente. Ele está dizendo, sim, está surgindo entre vocês um fogo para provar vocês. Em outras palavras, Deus está esquentando a fornalha para provar vocês. Ele já tinha dito isso no capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha o que ele diz lá. 1 Pedro 1, versos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuíno e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então Pedro conhecia o processo de refinar o ouro. E ele está dizendo, esta prova que Deus permite que vocês cristãos passem, é com o propósito de refinar vocês. Não se surpreendam com isso. Deus está provando a fé de vocês. Deus está testando vocês. Amém? Não se surpreenda como se fosse algo estranho, como se fosse uma coisa esquisita. Não questione, não culpe a Deus. Ele está no controle da situação.
Para Ele não há nada acontecendo na sua vida pelo fato de você ser cristão que Ele não saiba. Não é surpresa. É Deus que está agindo por detrás deste processo de sofrimento. É Deus que está trabalhando por detrás da fornalha. E você tem que estar tranquilo. Ele está submetendo você a altas pressões para que você tenha um coração ainda mais purificado pelo Senhor. Amém? Agora, é fácil? Não. É indolor? Não. Mas sem dúvida, resultará em glória e honra ao nome do Senhor Jesus. Agora, um cristão que quer evitar o sofrimento, o que na verdade ele está evitando? O processo de Deus de fazê-lo melhor. O processo de Deus de transformá-lo num cristão mais maduro. O processo de Deus de transformá-lo num cristão mais fiel. Então aceite o sofrimento. Eu sou cristão. Fará parte da minha vida o sofrimento, mas não vem na minha vida para me destruir. O Senhor permite para construir algo ainda mais sólido, ainda mais fiel. Amém? Então a primeira ordem que Ele nos dá no versículo 12: não se surpreenda se por acaso, como crente, você está sendo perseguido. Não se surpreenda se quando você fala de Jesus, as pessoas torcem o nariz para você. E não se surpreenda se em algum momento você sofrer algum tipo de discriminação ou de perseguição pelo fato de você se identificar como cristão. Pelo contrário, ainda no versículo 12, ele diz: alegrem-se com isso. É ordem do Senhor Jesus, está no imperativo, é uma ordem dada a você. Se você é crente e se identificou como crente na faculdade, na escola, em casa, na rua, entre os amigos, entre os familiares, e por causa disso as pessoas estão torcendo o nariz para você, fique feliz com isso. Por quê? Porque vocês estão participando dos sofrimentos de Cristo. E aqui nós precisamos entender o que isso quer dizer. Quando sofremos por sermos crentes, é como se Jesus estivesse sofrendo por ser quem Ele é. O seu sofrimento cristão, por ser cristão, é o sofrimento que continua em Cristo Jesus. Ele está sofrendo através de nós. Está entendendo o que eu quero dizer? Por exemplo, quando um professor começa a te humilhar em sala de aula porque você é crente, ele não está humilhando só você, ele está humilhando a Cristo. E ele está dizendo: nós estamos juntos nessa sala de aula. É a você e a mim, Jesus diz, que nós estamos sofrendo juntos aqui. Sabe o que isso significa? Que Jesus sabe o que você está passando e sente o que você está sentindo. As lágrimas que você está derramando no intervalo, porque você foi envergonhada publicamente ou publicamente na escola. Jesus está contigo, colhendo cada lágrima e dizendo: eu estava contigo naquela sala. Eu sei o que você passou, porque eu estava lá com você. Amém? Você não estava sozinho. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha como ele associa o sofrimento por Cristo com a palavra privilégio. É bênção. É isso que ele está dizendo. Você está sendo envergonhado na escola porque é crente? Deus está lhe dando um privilégio de participar do sofrimento de Jesus. Ô Senhor, obrigado, porque eu posso sofrer como Jesus sofreu por mim. Ó Jesus, obrigado, porque as pessoas estão me odiando porque eu sou Jesus, sou de Jesus. É prova de que eu sou cristão. Em Filipenses capítulo 3, verso 10, olha o que ele vai dizer também, ainda Paulo: quero conhecer Cristo, poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Paulo está dizendo: eu gostaria de sofrer como cristão, e até sofrer com Ele, ou por Ele, e morrer por Ele. É o desejo de Paulo.
Seria uma honra, um privilégio grande para Paulo. Irmãos, é tão forte isso que em Atos capítulo 5 nós vemos a prática do próprio Pedro em relação a isso. Ele fez isso. Atos capítulo 5, a partir do versículo 40, ele vai dizer para nós: eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Aqui nós estamos falando dos 12 apóstolos. Eles foram chamados no Sinédrio, ao invés de serem presos e mortos, eles foram castigados com açoites e mandados ir embora. Olha agora a reação deles no versículo 41. Os apóstolos saíram do Sinédrio, diz o texto, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que nome? O nome de Jesus. Eles não saíram cabisbaixo, me humilharam na escola, falaram que eu sou crente, que eu sou homofóbico, blá blá bóbico, mimomóbico, e deram tudo quanto é rótulo para mim, e agora aí, como é que pode? Não, eles saíram, aleluia, Jesus, obrigado, o Senhor morreu por mim, e agora eu glorifico o teu nome na minha sala de aula, mesmo que os professores não gostem. Por que deveríamos agir desta forma? Por que deveríamos considerar isso um privilégio? Por que deveríamos nos alegrar no meio de perseguições religiosas? Ele diz, porque quando a sua glória for revelada, vocês exultarão com grande alegria. Em outras palavras, é uma promessa. Na volta de Jesus, Ele nos honrará em meio a tudo o que enfrentamos por amor a Ele. O que você prefere? Ocultar o fato de você ser cristão com medo de perseguição e retaliação do mundo, ou na volta de Jesus ser exaltado e glorificado pelo próprio Senhor Jesus por ter honrado o nome dele com a sua vida em qualquer circunstância? Na volta de Jesus, nós receberemos dele uma alegria indizível, inimaginável. Por quê? Porque o próprio Cristo nos destacará, porque nós sofremos por amor a Ele. Dessa forma, devemos sofrer pelos motivos certos, não devemos sofrer pelos motivos errados. Ele diz nos textos ainda, a partir daqui, ele vai dizer, não sofra como assassino, não sofra porque você é ladrão, não sofra porque você é criminoso, não sofra como alguém que se intromete em negócios alheios. Então existem dois tipos de sofrimento aqui. Existem as pessoas que estão sofrendo porque são pecadoras e andam no pecado, e existem pessoas que estão sofrendo porque temem a Cristo e são de Jesus. Vamos trazer isso numa forma de ilustração. Há pessoas que são envergonhadas porque são mentirosas. Há pessoas que são destacadas e humilhadas porque são criminosas. Porque há provas que elas são falsas. Elas são intrometidas, elas falam mal dos outros, são fofoqueiras. Pedro está dizendo que vocês cristãos não sejam ou não sofram por causa desses motivos. Que as pessoas lá no seu emprego, as pessoas lá na sua escola, não prejudiquem, persigam vocês, porque vocês são enxeridos, mal educados. Que vocês não sofram por causa do pecado de vocês. Porque esse sofrimento é ruim, isso é uma vergonha para o Evangelho. Não sofram por este motivo, não deem este motivo a eles, não deixem que eles tenham motivo para falar mal de vocês por causa do pecado. Mas ele diz, se você sofre, então sofra, contudo, como cristão, e por causa
de Cristo. Já vi muita gente pedindo oração. Eu peço oração porque eu estou sofrendo no trabalho. E por que você está sofrendo no trabalho? Não, estão sofrendo porque eu sou crente. Explique melhor. Não, é o seguinte, eu estava lendo a Bíblia, orando, e alguma pessoa veio tirar umas dúvidas, e a gente estava conversando sobre o Evangelho, aí eu comecei a falar para ele algumas verdades, ele não gostou muito não. Dali para frente começou a me perseguir. Começou a falar que eu faço discriminação, que eu sou intolerante, que eu sou cabeça fechada, que eu sou mente fechada, que eu não sei o que lá. Mas o que acontece, pastor, é que eles não querem ouvir a verdade. Eles não estão preparados para ouvir que o que estão fazendo é pecado e que Deus vai puni-los por causa desse pecado. E eu falo a verdade. Se você sofre por causa disso, glorificado seja o nome de Jesus. Porque o próprio Jesus foi perseguido por causa disso. Agora, o que não deve acontecer? Você no seu trabalho, se intromete na vida dos outros, cria intriga, fica criando fuxico, fazendo fofoca, falando mal dos outros. Aí, pastor, eu peço oração porque no meu trabalho a situação está tão difícil. Nossa, está todo mundo contra mim, pastor. E aí você pergunta, mas por quê? Pastor, é o povo do mundo. Não, a verdade é que você criou o seu próprio problema. Seu pecado trouxe isso sobre você. E as consequências agora você vai enfrentar. Então ele está dizendo, vai sofrer? Está sofrendo? Que seja pelos motivos certos. Que seja porque você quer testemunhar de Jesus. Amém? Outra ordem, versículo 16. E essa é mais pesada. Não se envergonhe. Não se envergonhe. Se você sofre como cristão, não se envergonhe. A lei romana, naquela época, ela é muito rígida contra os cristãos. Deixa eu explicar como funcionava. Uma vez por ano, todo cidadão romano precisava se prostrar diante da imagem de César. Sabia disso? César, o imperador romano, ele era Deus no Império Romano. Ele era divinificado, deificado. Então o que acontecia? Havia uma imagem do imperador para a qual todo cidadão romano deveria, uma vez por ano, prestar homenagens, se curvando à imagem do imperador. E os cristãos eram também trazidos aos pés da imagem do imperador. Mas ao contrário de declararem que o imperador era o Senhor, eles declaravam Jesus é o Senhor e não se dobravam diante da imagem do imperador. Quando isso acontecia, os soldados romanos tinham autorização para punir tais pessoas com prisão imediata. Então imagine você na fila para adorar o imperador anualmente, na festa do imperador, você entra na frente da imagem e agora se espera que você faça a declaração, César é o Senhor. E então dobrasse o seu joelho e reconhecesse que Ele é Deus. E você vira e diz, Jesus Cristo é Senhor. E eu não adoro o imperador, só adoro a Deus. Neste momento, o soldado te vira um tapa na fuça, te coloca no chão, te prende com correntes e te joga no calabouço. E lá você vai ficar. E quando você pode sair de lá? Quando você mudar de opinião e adorar a imagem do imperador. Esse era o problema. Então, para evitar isso, muitos cristãos iam embora da cidade. Está chegando o dia da festa. Vamos embora. Se a gente ficar aqui, vamos ser colocados naquela situação. E seremos aprisionados, seremos presos. Então deixavam tudo para trás e iam embora. Para onde? Não sei, vamos embora. Só não podemos ficar aqui, que se ficarmos aqui, vamos morrer. Uma vez por ano isso acontecia. Além disso, havia outra coisa interessante que eles faziam com os cristãos. Eles escreviam o nome de Jesus Cristo no chão ou no muro e pediam para a pessoa cuspir no nome.
Automaticamente o cristão fazia o quê? Não posso fazer isso. Este é o nome do meu Senhor, que morreu na cruz por mim. Eu honro o nome de Jesus. E imediatamente ele apanhava feio. Poderia até ser morto. Eles eram envergonhados diante dos amigos. Quando as pessoas os chamavam, o nome cristão não tinha uma conotação como tem hoje. Era um xingamento. Alguém ser chamado de cristão era um desprestígio. Era uma coisa negativa. Por quê? Porque junto com o nome de cristão vinha todo esse estigma. Essa pessoa não é uma pessoa direita, não é correta. Ela é uma pessoa que está contra Roma. Então a sociedade não via o cristão com bons olhos. Você não chegava e dizia assim, eu sou cristão. Não. Você era xingado de cristão. Era humilhado por ser cristão. Ser cristão, então, era motivo de desprezo, era motivo de dor. Ainda hoje, existem pessoas que evitam o nome cristão no trabalho. Não, aqui é uma política rígida, você não pode falar que você é crente. Fui contratado, mas ele não sabe. Então ele é um agente secreto de Jesus ali. Ninguém pode saber que eu sou crente. Às vezes no trabalho ou na escola, o indivíduo está lá, estudando, faz tudo corretamente. Quando falam de Jesus, ele, não posso revelar para ninguém que eu sou de Jesus aqui. Por quê? Porque se eu falar aqui que eu sou crente, vou ser perseguido. Vão começar a me marcar, não vão me convidar para algumas coisas, não vão me permitir falar ou vão me taxar de certas coisas. Não. Quando isso acontece, você não deveria se envergonhar do nome. Pelo contrário, você deve exaltar o nome. Se você fosse colocado diante de o nome de Jesus e alguém pedisse para humilhar o nome, você deveria exaltar. Se alguém te convidasse para adorar algo e você então está nessa posição, você deveria glorificar e exaltar o nome. Não se envergonhar de Jesus, nem se envergonhar de ser crente. Eu já tive tempos assim. Quando eu me converti, me lembro que eu ia para a igreja, naquela época não tinha Bíblia com celular, era a Bíblia debaixo do braço. E eu me lembro que eu ia para a igreja e eu não queria ser identificado como indo para a igreja, crente. Eu estava me convertendo, estava começando a frequentar. E eu me lembro que eu carregava a Bíblia escondida. Eu só mostrava a Bíblia depois que eu estava longe, que ninguém ia ver. Porque eu tinha que passar na rua onde os meus amigos estavam brincando. Então, oi, onde você está indo? Estou indo ali. Escondendo a Bíblia, assim, na blusa. Mas eu não entendia direito. Depois de um tempo, Deus me mostrou que eu deveria exaltar o nome, não envergonhar. Então, ao invés de estar me escondendo, eu ia até eles com a Bíblia e dizia, vocês não querem conhecer de Jesus? Mudou. As coisas mudam. Quer ir à igreja comigo? Hoje o culto vai ser uma bênção. Vamos lá. Você já leu a Bíblia? Posso ler um versículo para vocês? Mudou a atitude de alguém que escondia a Bíblia para alguém que tem orgulho dela. De alguém que não fala de Jesus para alguém que não para de falar de Jesus. É isso que se espera de um cristão. É isso que Pedro gostaria que eles fizessem o tempo todo. Vocês estão sendo perseguidos por causa de Jesus? Fale ainda mais. Estão ameaçando de demitir você porque é crente? Continue exaltando o nome de Jesus. Porque Ele o honrará. É melhor receber honra de homens ou honra de Deus? Então o mandamento no versículo 16 é claro. Não se envergonhe do Evangelho. Glorifique, versículo 16. Exalte o nome, tenha orgulho de pertencer a Ele, fale dEle, testemunhe dEle, não tenha medo de se identificar como crente a ninguém, porque se você se envergonhar de Cristo, diz o texto, Ele se envergonhará de você no reino dos céus. Versículo 19. Por isso mesmo,
aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador. Primeira questão interessante aqui. Sofrimento da vontade de Deus. Como assim? Porque no mundo que vivemos hoje, parece que não é da vontade de Deus que soframos. Pelo menos é o que se diz por aí. É o que se afirma por aí. Que o sofrimento é algo negativo e que não vem de Deus, vem do diabo. Pelo contrário. O sofrimento hoje está associado ao diabo. É o diabo, é o demônio, tem um demônio aqui, tem alguma coisa aqui, tem alguém colocando uma pedra no meu caminho, é o diabo sujo, me fazendo tropeçar, tudo é o diabo. Parece que toda coisa negativa aqui que acontece na vida de alguém é o diabo. Deus está dizendo, sim, há sofrimentos de acordo com a vontade dEle. Há sofrimentos que Ele permite nas nossas vidas. Há sofrimentos que Ele quer que você passe. Há coisas que Ele quer que você enfrente. Nós temos exemplos assim na Bíblia. O que Jó fez que merecia passar pelo que ele passou? Qual foi o seu pecado? Não houve. Jó sofreu horrivelmente e este sofrimento foi da vontade do Senhor. Os profetas do Antigo Testamento, muitos deles foram perseguidos. Jeremias, por exemplo, foi jogado num poço para morrer e largado lá. Por quê? Qual era o seu pecado? Ele mentiu? Ele desrespeitou alguém? Ele assassinou alguém? Não. Ele só estava falando a verdade da parte de Deus e as pessoas não queriam ouvir. Tanto não queriam ouvir que queriam matá-lo. Então, sim, é possível que você seja e sofra porque é cristão. E este sofrimento não é contrário à vontade de Deus, é da vontade, é de acordo com a vontade. Porque lembra, não é uma coisa ruim, é um privilégio. Não é um motivo de tristeza, ele diz, alegrai-vos com isso. É bênção. Pastor, é difícil entender isso por esse ângulo. É difícil, fui mandado embora, não tenho como pagar minhas contas. E por que te mandaram embora? Porque você é crente. Porque eu insisto em falar a verdade, o patrão quer que eu minta. E eu disse, meu compromisso antes de ir contigo é com Deus. Eu não vou mentir no trabalho. E o meu patrão disse, se você não mentir, eu vou te mandar embora. Pois então, você manda embora. Mas eu não mentirei. Você honra Cristo dessa forma? Ou você mente porque o patrão mandou? E aí depois chega na igreja, Senhor, tu sabes, eu não tenho outra alternativa. Não tem? Falar a verdade não é uma alternativa para você? Eu me lembro do Carlos. Lembra do Carlos? Alguns aqui não conheceram o Carlos. Carlos era membro da nossa igreja, líder do louvor, ele infelizmente partiu para a eternidade, felizmente, né? Porque agora ele está com Cristo. E eu me lembro um dia que nós conversávamos ali perto do supletivo, nós nos encontramos por ali, e ele estava contente, porque tinha sido mandado embora. Carlos, o que aconteceu? Pai, meu patrão mandou embora, fiquei tão feliz. Falei, por quê? Como assim feliz? Meu patrão estava me obrigando a mentir, eu disse que não ia mentir. Aí o que aconteceu? Ele me mandou embora. Fiquei feliz, pastor. Fiquei contente, por quê? Porque eu não conseguia viver mais naquele emprego, sendo obrigado a pecar contra o meu Deus. Era uma luta contínua. Ele tinha 2 filhos para sustentar e uma casa de aluguel para pagar. E ele estava dizendo, estou feliz. Por quê? Porque eu não me curvei diante do pecado. Não demorou muito tempo, aliás, pouco tempo, e ele conseguiu um emprego melhor do que o que ele tinha. Porque Deus o honrou, porque ele honrou o nome de Jesus. Aquilo foi um testemunho. Aquilo é um testemunho que impacta aqueles que estão com vergonha de ser cristão. Entendam, vocês estão perdendo bênçãos espirituais, estão perdendo a alegria de Cristo em suas vidas, estão perdendo o regozijo e a bênção que é ser cristão. Versículo 19.
Além de confiar em Cristo, eu nem expliquei isso direito. Confie sua vida ao seu fiel Criador. Devemos nos entregar a Deus no momento da perseguição. Devemos nos entregar a Ele como um depósito feito no banco celestial. Esta palavra que Pedro usa ali, entreguem-se ao Senhor. A ideia é que você vai colocar a sua vida como se você estivesse depositando ela no trono da graça de Deus, dizendo: eu entrego minha vida aqui, Senhor. Se o Senhor quiser tirá-la, ela é sua. O Senhor é Deus, o Senhor tem poder para tirar. Minha vida está nas tuas mãos. Ele diz: entregue-se dessa forma. Vão para a espada, para a boca do leão, como que se você estivesse se entregando ao Altíssimo. Pai, estou entregando a minha vida em tuas mãos. Lembra das palavras de Jesus na cruz? Pai, nas tuas mãos, o quê? Entrego o meu espírito. Lembra das palavras de Estevão, enquanto era apedrejado? Irmãos, entreguem-se a Cristo. Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu sofrerei o que o Senhor quiser. Por quê? Porque a minha vida está nas tuas mãos. Amém? Quanta fé é necessária para isso? Por fim, queridos, o último conselho, a última ordem que ele nos dá é: pratique o bem. Termina assim: praticar o bem. Devemos continuar fazendo o bem. O sofrimento não deve endurecer, nem nos deixar apáticos. Eu não vou mais ajudar ninguém no trabalho. Por quê? Porque todos aqui no trabalho só me perseguem, só me criticam. Agora estão precisando, também não vou ajudar. Nunca faça isso. Estou num grupo da escola. Todas as vezes que eu estou nesse grupo da escola, as pessoas só me exploram. E eu só servindo. Agora estão precisando, também não vou ajudar. Nunca faça isso. Ele diz: pratique o bem, sempre. Não espere recompensas humanas, porque a recompensa é celestial. Amém? Não espere aplausos. Faça por sua consciência em Cristo. Devemos semear ainda que com lágrimas. Devemos amar ainda que rejeitados. Devemos abençoar ainda que amaldiçoados. Devemos orar ainda que perseguidos, diz as Escrituras. Então, Pai, eu vou abençoar essas pessoas que estão me desprezando, mesmo que insistam em me desprezar. E vou ajudá-las na hora do desespero, mesmo que elas tenham se voltado contra mim com um intenso ódio. Não importa, Senhor, eu vou ajudar e abençoar essas pessoas. Porque é isto que o meu Senhor espera de mim, que eu pratique o bem. Agora, o que muitos cristãos fazem: você está me rejeitando porque eu sou crente, você está me falando mal de mim porque eu sou crente, tá bem. Na hora que você precisar de oração, não vem também falar comigo não, hein? Já viram isso? Quero ver a hora que estiver internado no hospital, daí você vem, faz lá uma campanha de oração por mim, você vai ver. Nunca faça algo assim. Senhor, o Senhor mudou a situação. Ontem me prejudicavam e me perseguiam. Hoje precisam de mim. Amém, Senhor. Abençoarei. Orarei. Visitarei. Ajudarei. Socorrerei. Orarei. Farei de tudo para abençoar essa pessoa que ontem me perseguia. Amém, irmãos? Você está pronto para sofrer? Está preparado? Aprendeu com Cristo aqui, com Pedro, como sofrer? Sofra, porque você é cristão. Sofra porque você defende o Evangelho. Sofra porque você quer glorificar a Cristo em primeiro lugar. Agora, não sofra
porque você está pecando. Não sofra com vergonha do Evangelho. Não sofra porque você não quer que Cristo seja visto na sua vida. Amém? Feche os olhos comigo. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós sabemos que é impossível impedir que o sofrimento e a perseguição por parte do mundo venha sobre nós. Porque o Senhor já foi perseguido por causa da verdade. Foi perseguido por causa do seu temor e amor para com o Senhor e a sua palavra. Assim também será conosco, sem sombra de dúvidas. O mundo nos odeia, porque nós te amamos. O mundo nos quer longe, porque nós queremos andar perto de ti. Que esse seja o motivo pelo qual nós estamos sofrendo. Que esse seja o único motivo pelo qual estão caçoando de nós. Que esse seja o único motivo pelo qual estão falando mal de nós. E se houver alguém aqui, Senhor, que é crente, mas se envergonha do Evangelho, converta esse coração, muda, Senhor, essa atitude de coração, que essa pessoa descubra a alegria em Cristo de sofrer por amor a Ti, que sinta alegria nisso, de expor a sua fé, de revelar as suas convicções. Se houver alguém sofrendo aqui, Senhor, porque está em pecado, então eu peço ao Senhor, leve-o ao arrependimento, que ele enfrente o sofrimento pelos motivos certos, porque é verdadeiro, honesto, correto, porque obedece a Cristo, porque é comprometido com Jesus. Ó Deus amado, ensina-nos a sofrer, mas não como publicanos e pagãos, mas ensina-nos a sofrer como cristãos, honrando-o em nossas vidas, honrando e glorificando a Jesus em nossos corações, acima de tudo. Senhor, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, louvemos ao nosso Deus.